aventureiros ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês o primeiro livro da duologia C.O.s Envolventes, da autora Beatrice Meireles. Então, bora lá! Aventureiros com mais uma dica de leitura aqui nesse canal. Então venho apresentar o primeiro livro dessa duologia, que é Casada com C.O. Aqui nessa história, a Beatrice vai nos contar todo o enredo em 616 páginas. Então nós vamos conhecer Lauren, que tem 18 anos, que é uma menina que é focada no estudo, que não pensa em casar e muito menos ficar de namorico. Ela se vê obrigada a casar com Gael, que é um homem que vai salvar a sua família da miséria, porque a empresa da família está passando por muitas dificuldades. Claro que ela não aceita, claro que ela faz birra, claro que ela grita, ela esperneia, mas o pai dela e a mãe dela é categórico em dizer: você vai casar e pronto. Ok, me caso, mas não quero saber de nada, não quero saber do meu noivo, não quero saber de festa, não quero saber de nada. Vocês que façam tudo. Então, a mãe dela, juntamente com a melhor amiga dela, Lucy, que trabalha na casa dela, elas são 4 anos de diferença de idade, é quem fica ali tentando animar ela e correndo atrás de tudo. Ela fica emocionada no dia que ela experimenta o vestido de casamento dela, mas quando ela se lembra que é um casamento por conveniência, um casamento por contrato, então perde todo o encanto. Ela acaba realmente conhecendo o seu noivo somente lá na igreja, no altar, porque ela não quis procurar sobre ele na internet, porque o medo dela, na verdade, era que ele fosse um homem feio, né? Mas enfim, não era um homem lindo, maravilhoso, um homem que logo de cara foi super simpático com ela, e ela até viu ali que poderia dar certo a relação dos dois. Eles acabam o casamento, eles vão para uma ilha deserta, aonde é tudo lindo, aonde eles ficam isolados, sozinhos. E aí é que você vai descobrir um pouco mais sobre essa história. Realmente a família está passando por dificuldade, realmente a família precisava de ajuda. Então veio o Eduardo, que é o pai do Gael, e estendeu a mão dizendo: vamos fundir as nossas empresas, vamos casar os nossos filhos, vamos formar uma família linda, maravilhosa e vida que segue, beleza? Beleza. Não, não é beleza. Porque, na verdade, o Eduardo e o Jorge, que é o pai da Lauren, eles foram amigos no passado, eles construíram ali as empresas, mas houve uma situação, houve mentiras, houve traições, no qual se rompeu essa amizade. E agora, simplesmente, o Eduardo vem como tábua de salvação. E o Jorge, talvez por medo de cair na mídia que ele era pobre, por medo de perder a boa vida, enfim, ele acreditou nas intenções do Eduardo. Só que, no fundo, o Eduardo queria apenas se vingar do Jorge. E ele viu a oportunidade perfeita para se vingar usando a filha do Jorge. O Eduardo, ele perdeu a sua esposa em um acidente. Ele culpa exclusivamente o Jorge pela morte da sua esposa. Com isso, ele acabou criando ali na cabecinha do filho dele que eles eram culpados, que eles precisavam pagar. Portanto, quando surgiu a oportunidade de se casar com a Lauren, o Gael não pensou 2 vezes. E eles já tinham tudo planejado. E a viagem de lua de mel para essa ilha era o primeiro passo para começar a sua vingança, no qual ele tinha que humilhar, ele tinha que ser grosseiro, ele tinha que machucar, ele tinha que ferir a Lauren, para que assim ela ficasse destruída e o pai dela sofresse. Mas, por incrível que pareça, ele não consegue, porque a interação dos dois é muito bacana, eles conversam, eles se interagem como amigos ali mesmo. Claro que tem ali uma atração sexual entre os dois, lembrando que ela é virgem, e ela é aquela virgem no ponto de não saber nada, gente. Ela é aquela uma super ingênua totalmente. Ele, quando descobre, ele fica todo encantado, e isso faz com que fique mais difícil ainda ele seguir o plano. Claro que ele fica fazendo algumas coisas que a magoa, porque no momento ele está sorrindo para ela, ele está se aproximando dela, ele está sendo doce, e no outro ele está sendo grosseiro, ele está sendo indiferente, fazendo com que ela fique sem entender o que se passa na cabeça desse homem. Quando eles retornam para casa, o seu pai não vê com bons olhos, porque afinal de contas, a esposa está super feliz. Gente, não era para ela estar feliz, era para ela estar chorando, era para ela estar querendo o divórcio.
mas não é isso que está acontecendo. A Lauren, ela acaba conversando com a Lucy, explicando que ela não entende o que acontece ali com o Gael, porque no momento ele está de um jeito, no outro momento ele muda completamente, mas ela está decidida a seguir em frente ali com essa farsa, que é o casamento, mas ela acaba se entregando a ele, porque ela não consegue mais ficar longe desse homem. Ela sente falta desse homem quando esse homem está trabalhando, então ela começa a entender que o que ela sente é tesão, não é paixão, é só tesão. E ela acaba se entregando a ele. Para que o pai dele dê um tempo na cabeça dele, porque o pai dele fica infernizando ele, pressionando ele, para que as coisas saiam da forma que foram planejadas, ele diz que ele criou um outro plano, que essa forma vai fazer com que o Jorge pague pela morte de sua mãe, mas que assim ele acaba poupando ali a Lauren. O pai dele não gosta, mas acaba aceitando. E com esse novo plano dele, ele começa a entrar em alguns caminhos que fazem, gente, com que essa história tenha uma reviravolta. Porque tudo que se imaginava, tudo que se sabia, não era real. Tudo que se era contado não era real. Lembrando que até mesmo o Eduardo foi enganado nessa história toda. E conforme as coisas foram surgindo, conforme os segredos foram aparecendo, sendo revelados, você fica de cara como que essas pessoas puderam ser capazes de fazer isso. No fundo, eu digo para vocês que na minha visão, na minha opinião, eu fiquei do lado do Eduardo. Claro, eu não gostei da ideia dele colocar na cabeça do filho dele que ele tinha que se vingar. Não gostei que ele fez a cabeça do filho dele para se casar com a Lauren, que era inocente, que não tinha nada a ver com a história, né? Quando aconteceu, ela nem era nascida. E fazer com que ele entrasse de cabeça, querendo destruir ela. Então, assim, eu não concordo. Eu acho que ele errou. Ele poderia ter feito isso de outra forma, ele poderia ter destruído o Jorge de outra forma. Até mesmo nesse momento que o Jorge precisava vender a empresa, ele poderia ter humilhado o Jorge, ele poderia ter feito um monte de coisa sem precisar jogar o filho dele nessa enrascada. Mas tudo bem, já jogou, já fez, paciência. Mas quando você descobre toda a situação, você começa a ver que o Eduardo não é tão ruim assim. Ele tem a parcela de culpa dele? Tem, mas ele não é tão ruim assim. E o pior é quando tudo vem à tona, que daí nós vamos descobrir que aquela melhor amiga da Lauren, a Lucy, que trabalha de empregada desde os 10 anos na casa do Jorge, tem também uma reviravolta na vida dela. Porque ela também está interligada nessa história toda, nessa mentirada toda. E aí você fala, gente, realmente esse povo foi longe demais. Quando você acredita que as coisas vão ali entrar no eixo, então essa verdade é jogada nas mídias, essa verdade ela é jogada na cara do Eduardo, deixando ele revoltado. E o Eduardo não perde tempo em ferir o filho dele, já que o filho dele está causando esse desgosto para ele. Então ele acaba contando ali o motivo do casamento, fazendo com que a Laurie fique puta da vida. Porque, gente, ela não acredita que o homem que hoje ela sabe que está apaixonada teve a capacidade de fazer aquilo com ela. Que então tudo que eles viveram, todas as juras de amor, todo aquele carinho, toda aquela atenção, era tudo falso. Ele quer provar que é mentira? Vai provar? Dificilmente, porque ela está muito magoada com ele. E o que eu fico mais estressada, mais revoltada, que eu fico já, cara, eu não acredito nisso, é quando todos se juntam para se vingar do Eduardo. O Eduardo é o menos culpado nessa história, pelo amor de Deus. E eles se juntam, tanto a Lauren, quanto o Gael, quanto o pai, né, da Lauren, o Jorge, a mãe dela, Elizabeth, e se juntam, até mesmo a Lúcia acaba meio que participando disso, fazendo com que todo aquele mistério que foi desvendado caia somente nas costas do Eduardo, como se ele fosse o culpado, como se ele fosse o único responsável, tratando ele como o assassino da esposa. Isso faz com que eu me revolte, mas depois nós teremos aí uma reviravolta que vai fazer com que eu fique feliz também. Só que aí eu fiquei brava também com a dona Laura. Eu compreendo que todo mundo mentiu para ela, eu compreendo que as coisas aconteceram de formas totalmente desagradável para ela. Mas ela perdoou o pai que obrigou ela a casar com o Gael, perdoou a mãe que obrigou ela a se casar com o Gael,
perdoou a mãe pela falha da mãe dela no casamento com o pai. Ela perdoou todo mundo. Ela não perdoou o Gael. Ela fez o Gael sofrer, ela não quis ouvir o Gael e isso eu fiquei brava. Eu entendo, gente, porque afinal de contas, ela não esperava isso do homem que ela ama. O homem que fez ela conhecer o prazer, o homem que fez ela conhecer o amor, o homem que prometeu o mundo e fundos para ela. Eu entendo que ela ficou magoada e de todos ali, o sentimento de dor maior foi a traição dele. Mas ela poderia ter aberto um pouco mais o coração dela, poderia ter dado um pouquinho mais assim de chance para ele se explicar. E ele acabou até enganando ela, porque ela queria o divórcio e na hora de assinar o divórcio ela assinou foi outra coisa, deixando ela mais revoltada com ele ainda. Ele também não ajuda, né? Ele também não colabora, pelo amor de Deus. E eles vão se acertar? Vão. Digo para vocês que vão, mas vai demorar muito tempo mesmo, que eu cheguei a pensar que não daria mais tempo deles voltarem. Que o tempo que eles ficaram afastados, cada um seguiu sua vida, então eu falei, gente, vai aparecer uma terceira pessoa na vida dos dois. E isso vai fazer com que eles não voltem. E é uma pena, porque a história deles é muito linda. Mas aí finaliza, bacaninha, vai finalizar com essa situação do Eduardo preso, pagando por algo que foi responsabilidade de todo mundo e caiu somente na culpa dele, nas costas dele. Só que daí é o que eu vou falar para vocês. No próximo vídeo, eu vou trazer, então, o segundo livro, o segundo e último livro dessa duologia, que vai fazer com que a gente compreenda um pouco mais tudo o que aconteceu, que a gente compreenda o medo total que eles tinham do Eduardo e por que levaram eles a fazer isso. Não justifica, na minha opinião. O segundo livro, que é o último, que vai desvendar melhor todos os mistérios e que vai mostrar que a história ela vai se repetir, mas é necessário que ela se repita para que as coisas possam realmente entrar nos eixos. Então eu deixo vocês com essa primeira história, que é Casada com o CEO, que vai trazer ali muita revolta, acredito eu, porque vocês vão ficar com raiva dos demais pelos que eles aprontaram. E você vai ver a linda história de amor da Lauren e do Gael. Então eu agradeço muito pela sua companhia, fiquem com Deus e o próximo